Queridos irmãos e irmãs, boa tarde aos nossos internautas que também nos assistem no nosso portal espiritismosul.org.br. Nesta bela tarde de calor, mas usufruindo da tecnologia e que nos traz o conforto da Casa Paz em Jesus, nos sentimos mais à vontade e esperamos que todos estejam também com o coração aberto para receber a mensagem de hoje, da qual nós nos propomos a trazer nesta tarde. Da nossa prece, elevemos nosso pensamento a Deus e a Jesus, acalmando a nossa respiração e os nossos sentimentos para vibrarmos pela nossa tarde. Deus nosso Pai, de infinita bondade e sabedoria, que nos trouxe nesta tarde para nesta oportunidade reunirmos em Teu nome e vibrarmos pela nossa evolução, pelo nosso progresso moral e espiritual, na busca do consolo maior destinado a todos nós pelas palavras do Cristo que nos traz a revelação de Kardec. Agradecemos por estes momentos, rogamos por aqueles que não puderam chegar, daqueles que ainda estão no caminho. Vibremos para que a nossa mensagem toque na nossa alma e levemos daqui palavras de alento para o nosso dia a dia. Em nome de Dr. Bezerra de Menezes, nosso mentor e guia da Casa Paz em Jesus, iniciaremos a nossa exposição de hoje. E assim seja. O objetivo que nos trouxe até aqui nesta tarde, e creio que seja para todos nós sempre importante, de viermos buscar alguma coisa para preencher também a nossa vida, o nosso coração, e para trazer esclarecimento a algumas dúvidas que persistem ainda no decorrer dos anos da humanidade, dúvidas que ainda batem e assolam a nossa vida com relação ao nosso destino, de onde viemos, para onde vamos. Precisamos sair daqui com uma certeza. Vamos combinar para nós de que a ação na busca do bem é sempre através da prática. E que possamos sair daqui na certeza de que podemos nos transformar, de que a nossa transformação deve começar o mais breve possível, hoje. Teremos como nosso assunto de hoje o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei, que é uma palavra do Cristo, levando em consideração de que nós tivemos, de um passado da história, a presença de Moisés, representando o princípio também do cristianismo, também Jesus, na sua sequência da histórica, e depois Kardec, já na parte mais didática daquilo que hoje entendemos como Espiritismo. Eu não vim destruir a lei, disse as palavras do Cristo. E é neste aspecto que nós vamos trabalhar nesta tarde, falando um pouco de Moisés, de Cristo, do Espiritismo, da ciência em conjunção com a religião e o desabrochar de uma nova era, que é a proposta deste encerramento do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o primeiro capítulo. É o primeiro momento em que comecemos a esclarecer aquilo que é a doutrina e o que ela representa com relação a cada um de nós na hora da aplicabilidade nas nossas vidas no dia a dia. Não tenho a pretensão e nem devemos ter de que aqui está alguém que sabe um pouco mais, mas que também está no caminho e que este momento é mais importante para nós do que para quem está assistindo ou para quem está hoje pela primeira vez ouvindo esta palavra que Jesus veio nos dizer.
Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Disse Cristo: não vim destruir, mas cumpri-las. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota ou jota e um único ponto. Iota é um dos principais, primeiros caracteres da língua da época, do hebraico. Está lá em Mateus 5, versículo 17 e 18. Pela ordem, estas palavras do Cristo, disse que ele não veio modificar nada do que já houvera na história da humanidade. Desde que se sabe dos primórdios das religiões, e sendo que Moisés nos trouxe esta revelação há mais de 1500 anos antes de Cristo. Portanto, se somarmos os 2000 anos agora, daria em torno de 3500 e não sei quantos anos mais ainda, onde começa esta primeira revelação, que trouxe através do grande libertador do povo hebreu, que a história nos conta, e esse é um outro assunto, quando um dos principais legisladores, mais importante líder religioso, que veio trazer a primeira revelação através dos 10 mandamentos, Moisés. Ele veio regrar, naquele momento ele veio frear, ele veio dar um stop, uma parada naquele povo que estava tão desajustado, segundo ainda nos conta a história. A segunda revelação, mais a seguir, veio Jesus. Veio trazer a lei do amor, da caridade e do perdão, não como forma de modificar o que já havia nos 10 mandamentos, mas veio como forma de agir, de colocar em prática e na busca de nos transformar. Jesus, mesmo assim, neste período que antecede Kardec, veio gerar guerras, cisões, veio ocorrer ainda discussões em seu nome e vieram tantas revoluções, tantos problemas em nome de Jesus e o povo ainda não entendeu. Para complementar, nesta terceira revelação, segundo diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro veio Kardec, que estabelece uma regra codificada de tudo aquilo que existe desde tempo de Moisés, Sócrates, Platão, e não veio modificar nenhuma religião e nenhum acontecimento anterior, portanto, veio na tentativa de nos esclarecer através da doutrina esclarecedora e vem bem explicada para nos trazer. Não, o Espiritismo não veio modificar nada. Nós não temos a intenção de modificar o pensamento de nenhuma religião. Não se tem a intenção de desfazer nenhum segmento daquilo que viemos do passado. Viemos de outras religiões, viemos de outros segmentos dogmáticos e que nos trouxeram até aqui. A história vem esclarecer que os 10 mandamentos de Moisés ainda continuam sendo tão atuais como nunca, desde 1593 antes de Cristo, época que Moisés recebera as tábuas da lei. História nos conta através da Bíblia no Antigo Testamento. Quando Moisés recebeu no Monte Sinai, transmitida por Deus mediunicamente, segundo explicada, através da doutrina, ainda todos os 10 mandamentos. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim, não farás imagens talhada, nem figura nenhuma de tudo que está no céu e na terra, nem de tudo que está nas águas abaixo da terra. Não adorarás, nem lhes renderás cultos soberanos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Lembra-te de santificar o dia de sábado.
honra o teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor te deu, Deus te dará. Não matarás, mais atual do que nunca. Não cometerás adultério, não roubarás, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. Não desejarás a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, ou a sua serva, nem o seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Estas são as palavras que estão contidas nesta revelação a Moisés através dos 10 mandamentos. O Espiritismo não tem a pretensão de vir trazer dúvidas, cisões quanto àquilo que aprendemos. Eu tenho absoluta, quase que certeza de que todos nós aqui fomos batizados ainda em alguma outro segmento religioso. Viemos ainda oriundos de uma igreja católica, a maioria de nós, viemos ainda de alguns dogmas que são ainda hoje utilizados. E nós não viemos criticar ninguém. Nós não viemos desfazer nada do que uma benzedeira do passado fizera, de algum bruxo do passado que tenha tomado como referência uma planta, uma árvore, o sol, a lua. Não viemos desfazer nenhum culto indígena de que adoravam o sol, de que adoravam a água, o fogo e que dançavam em volta de uma fogueira. O Espiritismo não veio desfazer nada disso, porque faz parte da história e faz parte realmente daquilo que nós chamamos de religião. E cada um veio de um espaço. Acho que dá tempo de contar uma pequena história, que na verdade não é pequena, mas existia um Rajá, e creiam que Rajá é um rei lá da Índia, e possuía em seu reino 3 castelos grandes. Vamos imaginar uma área muito, muito grande entre a Índia e o Nepal. E neste reinado dos 3 castelos, o rei teve só um filho. E quando nasceu o menino, ainda sua mãe, uma semana depois, acabou desencarnando com problemas do parto. Isso se passa a 563 anos antes de Cristo. Então, somando agora 2017, faz a conta aí, né? E nesta época, este rei, quando o menino se salvou, foi criado por uma tia, ele mandou chamar, na época, um astrólogo, um adivinho, uma pessoa, um eremita chamado Azita, considerado, na verdade, também um santo na época, isso antes de Cristo, e mandou chamar para ver o menino. E o Azita, quando se deparou na frente do menino, se emocionou muito, sentiu uma sensação muito maravilhada, porque, na verdade, ele enxergara a aura do menino e identificou o menino como um ser iluminado. Disse para o rei que o menino tinha 2 possibilidades. Que se o menino fosse criado dentro do castelo, ali com todos os seus cuidados, poderia se tornar um grande rei soberano capaz de dominar aquela localidade da Índia. Mas se o menino saísse do castelo e conhecesse a vida espiritual, se tornaria um líder espiritual. O pai, muito preocupado com esta situação, com relação ao filho que estava nascendo, e o Azita chorando, porque ainda declarou para o pai: eu não vou viver para ver esse menino brilhar. E o Azita chorava, porque, de fato, o menino era um ser especial, conta nessa história. O pai tomou a providência para então que o menino fosse criado dentro de todo o conforto que pudera ser lhe proporcionado. Lhe causou uma vida de riqueza e de cuidados maiores, para que o menino fosse aquele seu sucessor, um rei maior, soberano da Índia. E o menino foi crescendo, e o pai foi lhe privando de ver qualquer
que fosse assunto que causasse tristeza para o menino. Quando tinha que mudar ele de castelo para assistir algum evento, ele cuidava para que nesse trajeto não acontecesse nada de mais de mal para aquele menino. Apresentava um cenário cheio de luzes, cheio de coisas coloridas. Quando o menino chegou na época da puberdade, lhe deu as meninas, lhe deu a iniciação até sexual, lhe proporcionando orgias, coisas que o menino só achava tudo maravilhoso. Ele nunca tinha visto nada de mal. Então, nesse trajeto entre o castelo e o outro, evitava de ver velhos, de ver crianças doentes, de ver animais, enfim, protegia totalmente a vida desse menino. Aos 16 anos, esse menino foi já casado com uma prima. Logo em seguida, esse filho do rei acaba tendo o seu primeiro filho aos 16 anos. Com o decorrer do tempo e aquela vida toda dando certinho, tudo certinho, o pai dava de todo luxo, não faltava nada para aquela família. Aos 29 anos, o menino, curioso então pelo restante do mundo, pediu para que o seu fiel escudeiro o levasse para conhecer um pouco do mundo normal de um jovem querer dar uma banda, sair, conhecer alguma outra coisa a mais, porque só aconteciam coisas boas, estava tudo dando certinho. E o menino saiu, aos 29 anos, saiu do palácio e acabou encontrando então o mundo exterior, aquilo que o pai não lhe mostrara. Fora dos muros, fora das muralhas do castelo, aí então conheceu, fora da capital do reino, uma localidade onde ele se deparou com algumas coisas chocantes que ele ainda não tivera contato. Primeiro, ele viu um velho corcunda, de pele enrugada, a arrastar-se pela rua. Ele conheceu então a velhice, que ele não conhecia nenhuma pessoa velha. Conheceu então pela sequência um homem doente, com úlceras no rosto, que sangrava e que tinha mau cheiro ainda. E ele conheceu a doença que ele não conhecia. Terceiro acontecimento, ainda nesta sequência, ele encontra um cortejo fúnebre e que passavam com um corpo. E pessoas choravam, e mulheres choravam, e crianças choravam. E ele foi e perguntou: o que é isso? Isso é uma pessoa morta. E ele nunca tinha visto. Ele não sabia o que acontecia com o corpo, que envelhece, que adoece e que morre. Nesse mesmo passeio, esse jovem ainda encontra uma pessoa maltrapilha, humilde, mendigando pela rua ali, jogado, e que pedia comida. Mas ao mesmo tempo esta pessoa trazia um olhar sereno, calmo, paciencioso, e que lhe olhava com uma certa tranquilidade e passava e irradiava uma paz. E este jovem então acabou conhecendo uma das pessoas que já tinha sido iniciada na meditação. Dos gurus da época que pregavam pelas redondezas alguma coisa além da vida. Aquele homem que ele olhava não tinha nada. Não tinha dinheiro, não tinha casa, mas tinha no rosto uma felicidade que não se comparava com ninguém. Depois de ver estes 4 sinais, passar por essa transformação, por este choque de pensamento sobre a vida dele, que vivera, e a vida que estava conhecendo por primeira vez fora dos castelos, o menino abandona o castelo, abandona o pai, abandona o filho
embrenha-se na floresta e passa a viver uma vida mais intrínseca, uma vida recolhida e buscando reconhecer aquilo que é o principal dentro de cada um de nós, que é o nosso ser interior. O pai desse menino chamava-se Raja Sudodama e o seu filho chamava-se Siddhartha Gautama. E após abandonar os palácios e entregar-se a este método de vida, passou-se a chamar de Buda. Buda Gautama morreu com 80 anos. Após 80 anos, e criou ao longo de sua vida uma filosofia. E que antes de morrer ainda declarou que cada um seja uma lâmpada de si mesmo. Foram as últimas palavras deste jovem. Que cada um seja uma lâmpada desse jovem. Voltando para a nossa exposição de hoje, eu não vim destruir a lei. Depois destes 563 anos, vem Cristo nos dizer, nesta segunda revelação após Moisés, que não veio destruir a lei, que cada um seja uma lâmpada de si mesmo, conhece-te a ti mesmo, e aí está toda a lei. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a proposta do Cristo, porque à medida de que nos amarmos, vamos nos entendendo. Veio destruir todo e qualquer anseio de que nós temos como sofrimento, como velhice, como a dor e como a morte. O Espiritismo vem nessa terceira revelação ao seu tempo também nos mostrar que todos os conceitos estão dentro desta normativa cronológica, dessa ideia, desta sistemática de nos mostrar o caminho para a verdade e para a perfeição, rumo à espiritualidade maior. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis. Nós não vamos nunca contestar a existência da natureza do mundo espiritual e as relações com o mundo corpóreo. Os Espíritos nos falam todos os dias, a toda hora, nos batem na nossa porta, no nosso coração, nos orientando, nos mostram os sinais, basta que tenhamos a chave. O Espiritismo é a chave, e com o auxílio da qual tudo se explica de modo racional. Basta raciocinarmos e vamos entender. Essa terceira revelação, conforme falamos, tem esta conexão com a ciência e com a religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana, de que nós vamos encontrar. Uma revela as leis do mundo material, e a outra do mundo moral. Chegamos à nova era. Ainda a nova era que também faz parte da explicação, através das instruções dos Espíritos, que nos falam dentro desta mesma abertura do livro segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, eu não venho destruir a lei. E os Espíritos nos falam através de revelações. E a primeira revelação que aparece dentro deste capítulo, do primeiro capítulo, é a revelação de um espírito israelita em 1861. E este espírito vem nos dizer assim, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo irá completar. Este primeiro espírito de um israelita vem nos dizer que os Espíritos nos entregam a chave
a chave da vida futura, nos dão absoluta certeza de que com ela vamos abrir as portas da felicidade. Quem é que quer a chave da felicidade? Será que nós podemos hoje pegar essa chave? Sairmos do passe ali com a chave na mão. Hoje eu vou abrir a porta da felicidade. Hoje eu vou sair daqui e vou ser feliz, dando o primeiro passo. Hoje eu vou me modificar. Ainda nesta primeira parte, no primeiro capítulo, mais uma revelação deu o Espírito seguinte. Na segunda revelação, segundo o Espírito a se manifestar neste capítulo, sobre a nova era, diz: vamos causar uma revolução. Uma revelação moral, muito antes do que material. Bom, primeiro eu vou arrumar a minha casa mental. Primeiro eu vou organizar os meus pensamentos. Mas eu preciso de um relógio novo. Não, primeiro eu vou coordenar o meu relógio biológico, depois eu vou arrumar um relógio. Vamos organizar primeiro a parte moral antes a parte espiritual antes da material. Mas cada um no seu trabalho. Cada um no seu trabalho. Diz na íntegra, o texto diz assim, a cada um a sua missão. Qual é a nossa missão? O que eu estou fazendo? A cada um o seu trabalho. Naquilo que estivermos fazendo por prazer, por alegria ou por necessidade, devo aprender a gostar daquilo que estou fazendo, porque foi aquilo que Deus colocou neste momento. Segundo, raciocinando, vamos fazer o que está proposto agora. E o meu pensamento deve estar exatamente aqui. Porque se eu estiver agora aqui pensando que eu tenho que pagar uma conta de luz, uma conta de água, e que mais? IPTU, IPVA, meu Deus, o meu pensamento não estará aqui. Fazendo aquilo com meditação, exatamente focado no aspecto de fazer o melhor. Essa é a ideia. A outra revelação ainda nos fala Kardec sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho aparece muito dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele realmente é um ídolo magnífico, fantástico, que fala a cada momento dentro desse Evangelho. E é um dos maiores divulgadores do Espiritismo na história. Uma história, dito por Kardec, que é um dos maiores testemunhas da maior revelação. Ele disse isso em Paris, em 1863. Kardec nos diz, Santo Agostinho está falando o maior testemunho. Não fui eu que disse. Kardec nos coloca o Santo Agostinho como um dos grandes divulgadores da doutrina espírita. Partimos então para as questões que Cristo veio nos propor. Orai e vigiai. Fora da caridade não há salvação. E a ordem maior da justiça e da bandeira da paz. A paz que começa conosco mesmo, a paz de consciência, a paz de espírito, a realização daquilo que vamos buscar como o caminho da verdade. E vamos começar quando? Vamos começar quando? Quando vamos começar a seguir os passos do Mestre? Quando vamos começar os passos do Cristo? Quando vamos começar a colocar em prática
os 10 mandamentos, quando vamos prestar atenção nas palavras de Jesus, através da doutrina esclarecedora de Kardec e do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando vamos aprender a praticar a caridade, conosco mesmo em primeiro lugar, no nosso pensamento, na busca do perdão, do auto-perdão, me perdoando, errei hoje, começo amanhã, hoje não consegui, a minha consciência pesou, vamos de novo, porque a vida segue. Quando estaremos, então, buscando, reformando a nossa vida, sem mudarmos nenhuma lei do passado, que trouxemos já de herança dentro do nosso ser? Só precisamos aplicar. Todo mundo aprendeu quando criança, pelo menos nas primeiras catequeses, nas primeiras aulas, o Pai Nosso. E quando que nós colocamos em prática a nossa prece do Pai Nosso? Que fora ensinada ainda quando em outras religiões, talvez. O Espiritismo não veio modificar, não veio tentar desajustar nenhum pensamento do passado, nenhum tipo de crença do passado, mas alavancar, como já falamos, como a chave esclarecedora na chegada da nova era. E a nova era chegou. A nova era é hoje. Não há mais tempo. A cada um as suas obras, por merecimento, por necessidade. Amar é o caminho da libertação, e o novo tempo chega para todos nós. Pelo amor ou pela dor, mas o novo tempo chega. Perderemos o medo da velhice, da doença, da morte, e buscaremos na prece a grande libertação que Jesus nos oferece através da doutrina de Kardec. Que possamos levar daqui, como disse, a certeza com o nosso objetivo que falamos no início, de que podemos mudar, de que podemos exercer e praticar, acima de tudo, começando conosco, internamente. Vamos à nossa prece, já passando para a partir dos passes da casa. Nosso Deus, nosso Pai, Deus de infinita bondade maior, Jesus, nosso mestre e guia, que nos propõe nesta tarde encontrarmos aquilo que anda perdido nos caminhos, que é a chave da liberdade dos nossos pensamentos, e que poderemos colocar em prática a cada dia, a cada momento, quando encontrarmos sempre aquilo que se propõe na nossa vida, em trabalho, em amigos e familiares. Rogamos por todos aqueles que ainda sofrem e que ainda buscam também nas ruas, nos asilos, nas casas de saúde, nas penitenciárias, aqueles ainda perdidos na busca da Tua palavra de salvação. Jesus, nos abençoa, nos guarde, nos guia e nos dê a oportunidade de nos encontrarmos também na busca da Tua verdade. Em nome do Dr. Bezerra de Menezes, nossos mestres, guias, anjos de guarda, que possamos levar daqui efeitos salutares através do passe e que seja colocado no nosso coração uma centelha de luz, de fé, de amor e de esperança para as nossas vidas e para daqueles que também desejamos do fundo do nosso coração.